Gravação iniciada. Ok. Então, dando sequência ao nosso julgamento do dia 15 de dezembro, às 9 horas, próximo item, julgaremos os itens 69, 70 e 71, Internil Serviços, de relatoria da conselheira Renata. Você tem a palavra, Renata. Então, turma, esse processo é muito parecido com aquele anterior, em que eu fiz o pedido de diligência, só que nesse caso, trata aqui também de COFINS, no período de janeiro de 2014, o contribuinte explica, né, que ele realmente houve o recolhimento indevido, procedeu a decomp, na sequência veio o despacho, ele se equivoca por não ter edificado a DCTF, o que veio ocorrer após o despacho decisório. Explica e somente junto à manifestação de conformidade a cópia do decomp, do DARF e da DCTF original. Da IJ, então, ela julga improcedente a manifestação de conformidade, com foco exatamente no lastro probatório, na ausência de documentação suficiente para comprovação, assim como a documentação contábil e fiscal da contribuinte. Vindo em recurso voluntário, a recorrente repisa as alegações da manifestação e junta, mais uma vez, a PEDECOM, o DARF, a DCTF agora a retificadora, e a cópia do SPED de contribuições. Então, diferente do que foi proposto no caso anterior, que foi um pedido de diligência, aqui eu não vislumbro, né, documentação hábil para que haja ali necessidade de um pedido de diligência. Aí eu justifico por todas as razões e, portanto, resumindo bastante, a menos que vocês entendam necessário ler o voto todo, na ausência de documentação hábil, de fato, a comprovação do crédito pleiteado, eu conheço e nego o provimento ao recurso voluntário, que acontece exatamente nos 3 processos. Ok, para mim está suficiente. Eu pergunto ao colegiado se precisa de mais alguma informação sobre essas questões tratadas pela conselheira relatora. Essa é uma matéria, a gente já tem uma posição firmada na turma, né? E o ponto divergente que o Carlos trouxe no voto passado, aqui não seria o caso, né? Que está negando por falta de prova. Então, como vota, Pedro? Eu acompanho a relatora. Cíntia? Eu acompanho. Renan? O único documento que ele traz a mais em recurso voluntário, aparentemente, é a FD, né? Que não é mais uma declaração. Então, a gente já tem isso bem sedimentado na nossa turma, então acompanho a relatora. Perfeito. Carlos? Acompanho. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 69, também aplica-se isso no 70 e no 71. Agora, na sequência, a gente vai para o 72, Mauro Marcelo, a relatoria do Silvio Renan. Renan? É uma proposta de diligência. Abaixo, em vermelho, estaria a apreciação do mérito caso o colegiado não concorde com a proposta. A auto de infração decorrente da falta de recolhimento de contribuição por PIS e COFINS e multa vinculada de 75%, nos termos do decreto 4524/2002 e 44.1 da Lei 9.430 de 96. Segundo se extrai dos autos, no cumprimento do MPF de 2008, foi constatada a dedução das contribuições PIS e COFINS com retenções informadas em DIPJ, no calendário 2004, divergente do constante na DIF das fontes pagadoras. Diante da divergência entre os dados da DIPJ e as informações prestadas pelos tomadores de serviço, o auditor fiscal intimou o contribuinte a comprovar as retenções das contribuições e, não obtendo resposta, efetuou o lançamento da diferença maior do valor descontado sem informações na DIF. Vale destacar que no mesmo MPF foram efetuados outros lançamentos, relativos a IRPJ, CSLL, também de PIS e COFINS, sendo as autuações controladas em processo separado, já objeto de apreciação pelo CARF, inclusive a contribuição para o PIS e COFINS em virtude de constituírem reflexo do IRPJ. Então, no mesmo IRPF, deu origem, na verdade, a 3 processos diferentes.
um onde foi julgado IRPJ, CSLL e os reflexos, e foram lavrados ainda 2 diferentes para a constituição de débitos em virtude de diferença, de não comprovação nas retenções. Então, o contribuinte informa da IPJ que sofreu retenções dos tomadores de serviço dele, mas não traz aos autos para fiscalização a comprovação de que sofreu essas retenções. E por que o fisco discorda que ele sofreu as retenções? Porque o tomador de serviço dele não informou isso em DIF. Então, esse é o litígio do processo. Trago o acórdão, a transcrição da ementa do acórdão da RDRJ, e digo que o contribuinte inconformado recorreu ao CARF, alegando em síntese que recebeu somente o valor líquido das notas fiscais, tendo sido efetuada a retenção dos tributos incidentes pelo tomador de serviço, e apresentou nos autos do processo final 2009-70 a totalidade das notas fiscais do ano calendário 2004. Em virtude do grande volume de documentos, não houve tempo hábil para a nova juntada. Falo da responsabilidade de recolhimento dos tributos retidos na fonte é dos tomadores e a não incidência do PIS/COFINS sobre receitas financeiras. Esse caso de receita financeira, na verdade, já foi julgado até no outro processo, mas o contribuinte traz aqui também nesse. Por fim, solicito o cancelamento integral do auto de infração. A minha proposta de diligência, colegiado, é basicamente pautado no item B das alegações do contribuinte, porque a prova que seria necessária para as retenções do contribuinte, o próprio auditor traz demonstrativos de retenção, mas uma das provas que, ao meu ver, é imprescindível para se comprovar que houve a retenção nessa prestação de serviço é justamente o destaque da retenção das contribuições na nota fiscal. Essas notas fiscais estão nesse processo? Não. E esse foi o motivo da fiscalização ter indeferido. Mas o contribuinte diz, olha, eu juntei no processo 2009-70, que é do mesmo mandado de procedimento fiscal, só que desse MPF foram constituídos mais de um processo. E eu só juntei em um deles. E é justamente pautado no princípio da verdade material e no próprio entendimento, na acepção ampla que esse colegiado tem dado a este princípio, que eu vou entender que por esses documentos estarem em posse da administração tributária, apesar de um processo diferente, mas vinculado ao mesmo mandado de procedimento fiscal, eu vou entender como pertinente a realização de diligência para que seja juntada aos autos essas notas fiscais, que são os documentos necessários para a verificação da retenção nesse processo administrativo. E pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem, junto aos autos as notas fiscais e demais documentos comprobatórios apresentados pela recorrente nos autos do processo final 2009-70, analise a documentação juntada e, se necessário, solicite outros documentos comprobatórios para verificação da realização das retenções de PIS e COFINS nas operações realizadas no período fiscalizado, elabore relatório de diligência acerca das retenções informadas em DIPJ e DIRF e nas notas fiscais apresentadas, concluindo sobre o valor do crédito tributário remanescente, após análise dos documentos juntados aos autos. Na existência de notas fiscais ilegíveis, destacar especificamente o ocorrido no relatório elaborado, utilizando nesses casos em substituição os valores informados pela recorrente em planilhas e demonstrativos. Eu vou só fazer uma parte desse item D. O que acontece? As retenções, elas foram julgadas também relativas a outros tributos. E o que é interessante nesse caso é que houve o deferimento quanto às retenções de CSLL e o indeferimento de RPJ. É bastante interessante isso. E no caso do CSLL, eu estou justamente quase que copiando integralmente a proposta de diligência que foi feita nesse outro processo. Lá adotou-se o entendimento pela possibilidade de utilização das planilhas e demonstrativos juntados pelo contribuinte em substituição às notas fiscais ilegíveis. Eu estou já aqui dando um voto de mérito, dizendo que eu vou aceitar isso? Não. Eu estou apenas solicitando que esses fatos sejam constados e que sejam juntados aos autos, para que isso possa ser apreciado no colegiado quando do julgamento do mérito do retorno dessa documentação. É por isso esse item D. Então, por fim, está sendo relatório facultando ao contribuinte prazo de 30 dias para manifestação, ao final do qual o processo deverá retornar para julgamento. O que tem abaixo é voto de mérito. Está como voto, presidente. Ok, Renan. Entendido. Vamos julgar, então, a proposta de diligência do conselheiro relator. Alguém precisa de algum esclarecimento? Então, vamos lá, conselheiro Pedro.
Eu acompanho o relator. Cíntia? Acompanho. Renata? Acompanho a diligência. Carlos? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Ok, Renan? Vamos voltar agora para o item 65 da pauta que ficou faltando. Peralta Comércio, de relatoria do conselheiro Pedro Bispo. Presidente. Pois não? Não é o julgamento do item 73, que consta aqui na minha pauta? Não, você tem o 73 ainda, mas a gente deixou de julgar o 65. Ah, entendi. Então, é preferível deixar para julgar em outra data o último da pauta do que o segundo. Então, eu não tinha entendido, eu achei que você não estava verificando que tinha esse processo. Não, tem sim, tem sim. Mas ficou faltando aqui o 65, então a gente vai julgar agora. Pedro, você tem a palavra, o Peralta, item 65. Peraí. Pode ligar do microfone. O bem relatar os fatos, adota o relatório da decisão recorrida com os devidos acréscimos. Trata-se de auto de infração de folhas 47, em que foi constituído o crédito tributário de PIS, no valor total de R$ 270.359,93, incluindo os valores de multa e juros calculados até 30 de setembro de 2004, enquadramento legal conforme descrito nas folhas 4, 7 e 16. Segundo o que se depreende do processo no termo de verificação e de constatação, o contribuinte entrou com mandado de segurança com pedido de liminar no processo número tal, na segunda vara da Justiça Federal, na seção judiciária em Santos, na qual discute basicamente a Lei 9.718, de 27 de 11 de 98, que alterou a alíquota da COFINS e determinou a modificação da base de cálculo do PIS e da COFINS, e na qual obteve concessão da segurança, para assegurar a impetrante o recolhimento das contribuições ao PIS e COFINS na forma das leis complementares 770 e 70/91, com alíquota de 2%, incidente sobre o faturamento e ao PIS, nos termos da Lei 9.715/98, afastando a aplicabilidade da Lei 9.718/98. Em consequência disso, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Santos promoveu a apelação. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento à apelação fazendária e à remessa oficial em 17 de 9 de 2003. Em 20 de 10 de 2003, o contribuinte entrou com recurso especial e recurso extraordinário ao presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo. O auditor fiscal atuante, analisando a documentação apresentada, constatou insuficiência de recolhimento e que o PIS calculado é decorrente da aplicação conforme determina a liminar, sobre as bases de cálculo dos períodos, sem considerar os valores das outras receitas. Informa também que o contribuinte apresentou as DCTF dos períodos sob a ação fiscal e que os débitos das contribuições são idênticos aos valores recolhidos. Assim sendo, foi constituído o crédito tributário da diferença através do auto de infração referente ao PIS com aplicação de alíquota de 0,65 no período compreendido de maio de 99 a novembro de 2002. Conformado com a autuação, da qual foi devidamente certificado em 31 de 8 de 2004, o contribuinte protocolizou em 29 de 9 de 2004 a impugnação acompanhada de procuração, na qual se insurge com as seguintes alegações. Com a edição da Lei 9.718, de 27 de 11 de 98, o governo federal buscou ampliar a base de cálculo tanto da COFINS como do PIS, usando do artifício da modificação do conceito de faturamento, e contrafeita com tais mudanças, impetrou mandado de segurança com o objetivo de afastar a aplicabilidade da Lei 9.718/98 e continuar recolhendo a contribuição devida nos preceitos da Lei Complementar 71.770. Como a União Federal apelou e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região acolheu o recurso da Fazenda Nacional, a requerente impetrou perante o Superior Tribunal de Justiça
recurso especial e junto ao Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário, estando o primeiro recurso especial pendente de julgamento, pois não concorda com o alargamento do conceito de faturamento para efeito da base de cálculo, como também não se conforma com o presente procedimento. É que eu me perdi aqui agora. Pelo que eu estou olhando aqui, Pedro, você vai revisar tudo isso no voto, essa cronologia? No voto eu vou evitar de ler tá. Tá? Você está no item 13, Pedro. 13, né? Em seguida, a peticionária comenta que em várias laudas e as alterações introduzidas pela Lei 9.718/98 e resultam em violação a conceitos de direito privado, pois feriu os princípios dos direitos esculpidos no artigo 97 e 110 do CTN. Com a citação de renomados tributaristas, para concluir que a lei complementar não poderia ser alterada por lei ordinária. Essa questão aqui, eu vou pular com aquela discussão, né, já superada da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo, né? Então eu vou para item 14 aqui. Finalmente requer que se declare insubsistente o auto de infração ou determine a suspensão de seus efeitos até a decisão final da grade de tribunais superiores. Tem um questionamento aqui também sobre a multa de ofício, certo? Esse auto. Ato contínuo da RJ Ribeirão Preto, São Paulo, julgou a impugnação do contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acordo recorrido. A seguir está prescrita. Então, não foi acolhido as pretensões dos contribuintes na impugnação, na manifestação. Né? Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação. É o relatório. Vamos ao voto. O recurso voluntário é intempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. O presente processo trata de multa de ofício incidente em auto de infração referente ao PIS no período de apuração de 5 de 99 a 11 de 2002. Custo demonstrativo de composição da base de cálculo consta nas folhas 21 e 22. Os débitos apurados de PIS no auto de infração referente ao período de maio de 99 a novembro de 2002 foram transferidos para controle no processo número tal, desde que foi constatada a existência de concomitância entre as matérias discutidas no contencioso administrativo e no judicial, atinente à alteração de alíquotas e à cobrança do PIS, segundo a base de cálculo alargada, promovida pela Lei 9.718. Portanto, a lei a ser solucionada diz respeito apenas à procedência da multa de ofício. A cronologia dos fatos que envolvem o processo analisado foi assim descrita pela autoridade fiscal. Tem uma cronologia aqui, certo? Foi que eu já li no relatório. Então, eu acho dispensável ler essa cronologia, certo? A menos que vocês achem necessário. Deixa eu ver aqui. Aqui os autos foi constatada, né, concomitância, então foi controlado os débitos em outro processo e a multa de ofício continuou nesse processo, que o contribuinte questiona essa multa de ofício, certo? E foi aplicado também ao caso aqui, né, nesses débitos, já foi aplicado o julgamento a declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo da 9.718, né, no alargamento da base de cálculo, já foi aplicado naquele outro processo, no outro processo onde restou controlado os débitos, certo? Em resumo, isso aí. Aqui também, nesse trecho aqui que eu reproduzo, há uma discussão sobre o conceito de faturamento, certo? E aí chega-se à conclusão que aquela discussão que a gente estava agora no voto de Renan, né,
sobre as atividades típicas da empresa que fazem parte do conceito de faturamento. Essa discussão é útil, né, a aplicação daquele repetitivo, né, é útil porque quando se aplica esse repetitivo a declaração de constitucionalidade, né, desse dispositivo da 9718, aí a gente vai ver quais são as rubricas que foram canceladas, né, que foram excluídas do auto de infração, e aquelas que permaneceram, certo? Então, eu fiz esse pequeno resumo aqui para evitar de ler essa parte toda aqui, certo? Só vou ler a parte final aqui, o item 26, certo? A revogação do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718 não alterou, em particular, o critério definidor da base de cálculo de incidência da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, como resultado econômico das operações empresariais que se exteriorizam no faturamento. Apenas estabeleceu que não é qualquer receita que pode ser considerada parte do faturamento para fim de incidência dessas contribuições sociais, mas tão somente aquelas decorrentes das atividades empresariais da sociedade. Descabe, portanto, interpretação no sentido de que o faturamento se restringe ao preço concebido pela venda de bens ou prestações de serviço. O resultado de uma atividade da pessoa jurídica, apesar de não estar sujeito diretamente à ação de faturar, pode integrar o seu faturamento para o efeito fiscal de concretizar o fato gerador da COFINS e da contribuição para o PIS. Deve-se, pois, ter claro que o faturamento representa o somatório das receitas auferidas pela pessoa jurídica mediante exploração das atividades empresariais a que se dedica, independentemente de essas receitas serem ou não registradas em sua fatura. Então, essas foram as considerações aqui do auditor, né, quando aplicou o resultado do julgamento daquela declaração de constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718. Em vista da decisão, agora com minhas palavras, em vista da decisão judicial e da solução de consulta acima reproduzida, a autoridade fiscal analisou quais as rubricas lançadas no auto de infração não possuem identidade com o conceito de faturamento, conforme o trecho a seguir transcrito. No anexo 1 elaborado pelo auditor fiscal, a Receita Federal, a receita bruta oferida pelo contribuinte foi discriminada em vendas ou revendas, aluguéis de imóveis, vendas de imobilizados, financeiras e ganho de capital. Com base nas informações constantes do referido anexo, podemos concluir que devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição para o PIS, em observância ao provimento judicial transitado em julgado, as receitas referentes a aluguéis de imóveis, venda de imobilizado, financeiras e ganho de capital. Com relação aos valores informados na coluna F, outras receitas, diante da amplitude do objeto social do contribuinte, entendo que não existem nos autos elementos que demonstrem de forma suficiente e satisfatória sua efetiva composição, impossibilitando, assim, a formação de convicção acerca da exclusão das referidas receitas da base de cálculo da contribuição. O próprio termo de verificação e constatação indica apenas ser esta composta por receitas lançadas em boa parte sob o título de receitas de mercadorias livres de débitos e demais receitas recebidas nesse período. Assim, apurei o PIS do período de maio de 99 a novembro de 2002, considerando como base de cálculo os valores constantes nas colunas A, vendas ou revendas, e F, e outras receitas na base de cálculo demonstrada no anexo. Então, aqui é o resultado final da aplicação da decisão judicial. Como se observa nos trechos transcritos, parte da autuação se tornou insubsistente por conta da declaração de constitucionalidade pelo STF, da ampliação da base de cálculo promovida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718/98. Tal fato tem reflexo direto sobre a multa de ofício lançada no processo oralizado, devendo, por consequência, parte dela também ser considerada subsistente proporcionalmente aos débitos exonerados.
controladas do processo número tal. Por fim, com relação à alegação da recorrente de que se encontrava protegida por liminar à época da lavratura do auto de infração, improcede tal afirmação, uma vez que, quando da lavratura do auto de infração em 31 de agosto de 2004, a exigibilidade do crédito tributário não mais se encontrava suspensa, uma vez que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu, em 17 de setembro de 2003, provimento à apelação da União e à remessa oficial. O acórdão proferido negou a sentença postulada inicialmente, reformando a sentença. Da mesma forma, os recursos especial de folhas tais e extraordinária folha tal, interposto, têm somente efeito devolutivo e não suspensivo, nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 542 do Código de Processo Civil, vigente à época. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa de ofício proporcionalmente ao crédito tributário exonerado, conforme demonstrativo de folhas 607, 608 e 616 a 618. Certo? É como voto. Ficou facilitado que a fiscalização juntou esse demonstrativo, está de forma bem clara aí o que foi exonerado pela aplicação da decisão judicial. Certo? Então, aí a multa também é subsistente proporcionalmente aos débitos exonerados, constante dessa planilha. Tá, o demonstrativo, Pedro, foi apresentado pela Receita, né? Isso, foi feito pelo auditor fiscal. Ok. Pois não, pode falar então, Renato. Pedro, eu vi que você transcreveu aqui, diz que a autoridade fiscal realizou a análise das receitas do contribuinte, né, vendas, revendas, aluguéis de imóvel, venda imobilizada, financeiro, ganho de capital, etc. E aí apurou que deveria incidir as contribuições só sobre as vendas, né, e as outras receitas. Okay. Exato. Quando o auditor apurou que só incidiria contribuição sobre essas rubricas, já não houve a redução da multa proporcionalmente porque eu fiquei sem entender justamente isso. Não, porque esses cálculos lá da aplicação da decisão judicial foi feito no âmbito do processo que só controlava o débito. E esse nosso processo aqui só ficou a multa de ofício. Então, que já havia recurso sobre ela. Então, necessária a nossa decisão para cancelar essa multa. Entendi. Então, você está só aplicando ao processo de multa que já foi decidido por processo das contribuições, né? Isso, dos débitos. Exato. De fato. Ok, então vamos para o voto. Cíntia? Com relator. Renan? Com relator. Renata? Com relator. Carlos? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com relator. Eu também acompanho, então acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa de ofício proporcionalmente ao crédito tributário exonerado, conforme demonstrativos de folhas tais do processo. Ok? Então, por fim, vamos por o último processo da manhã de hoje, o item 73 da pauta, agora sim, Renan, EGL Empreendimentos, de relatoria da conselheira Renata. Vamos lá, Renata. Vamos lá. Turma, então, peço licença para ir direto ao voto, já que tudo que eu trato no relatório, eu faço o resumo aqui. O relatório também é bem curtinho, eu reproduzo boa parte dele aqui no voto. Então, aqui no caso, quanto aos requisitos de admissibilidade, o recurso é tempestivo, porém dele não tomarei conhecimento conforme irei explicitar. Aqui é um caso de pedido de compensação, formulado dia 3 de julho de 2009, visando o aproveitamento de crédito de PIS, decorrente de pagamento indevido a maior, realizado na competência de junho de 2007. Em 9 de maio de 2008, veio o despacho decisório, onde o crédito pleiteado foi reconhecido na sua integralidade. Porém, considerando que tal crédito revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados em PERDECOMP, homologou-se parcialmente a compensação declarada. A DRJ, em resumo,
manteve o despacho decisório e destacou que a interessada defende a procedência do crédito pleiteado, porém nada se manifesta quanto ao fato do crédito ser insuficiente para a quitação do débito declarado. Assim, o crédito atualizado de 31.240,27 é insuficiente para quitar o débito no valor atualizado de 41.140,30, valor total do crédito que foi imputado ao débito proporcionalmente, restando o saldo devedor de principal de R$ 7.517,69, conforme o demonstrativo que ele colaciona no voto. Recurso voluntário, a recorrente se manifesta sobre a insuficiência, agora sim ela se manifesta sobre a insuficiência do crédito pleiteado e alega o erro material no preenchimento da DECOMP no tocante ao débito declarado, que ao invés de ser o imposto de renda retido na fonte do terceiro decêndio de junho de 2009, deveria ser o imposto de renda retido na fonte do terceiro decêndio de junho de 2008. Assim, o valor do débito de imposto de renda retido na fonte foi atualizado até a data da compensação, razão pela qual houve insuficiência de crédito, junto aos autos documentos comprobatórios. Primeiramente, cabe destacar que, do ponto de vista técnico, foi apenas em recurso voluntário a primeira vez que o contribuinte se defende efetivamente contra a insuficiência de crédito pleiteado para fim de homologação integral da DECOMP. Em manifestação de conformidade, como destacado pela DRJ, a recorrente se defende sobre a procedência do crédito, que, aliás, foi integralmente reconhecido no despacho decisório, não tecendo qualquer argumento relativo à insuficiência deste para compensar com débitos declarados, o que somente o fez em sede de recurso voluntário. Desta forma, teor do artigo 17 do Decreto 7235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Assim, caso não contestado pelo contribuinte a insuficiência do crédito em momento oportuno, tem-se por precluso seu direito de agora, em recurso voluntário, tratar de novo argumento não analisado pela DRJ. Inclusive, a contribuinte reconhece tal ponto. Veja pequeno trecho de seu recurso. Ele vai dizer que em 1º de dezembro de 2009 ele recebeu o despacho decisório, onde foi reconhecido o crédito, porém homologou parcialmente a DECOMP em função da insuficiência do crédito para a quitação do débito compensado. A parte que interessa está negritada aqui em amarelo. Em 28 de 2 de 2009 foi apresentada a manifestação de conformidade, porém a recorrente não observou, não ratificou e não informou em tempo hábil que preencheu a DECOMP de forma equivocada quando o período de apuração do débito compensado. Voltando às minhas palavras, diante de flagrante inovação recursal, e uma vez não se tratar de matéria de ordem pública, plausível de se possibilitar o conhecimento e análise de ofício, bem como não configurando fato superveniente, não se admite a apresentação de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa sobre o pedido de análise de erro material, o que se impede, portanto, o seu conhecimento. Nesse sentido, destaco a COA 3402-007-821, prolatada recentemente na sessão de outubro de 2020, de relatoria da conselheira Cintia Helena de Campos, em que este conselheiro semelhante decidiu por unanimidade de votos por não conhecer o recurso voluntário do contribuinte, conforme abaixo colacionada a emenda. Portanto, ante o exposto, não conheço do recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok, Renata. Obrigado. Então, estou com um pouco de dificuldade, eu acho, Nath, porque eu estou olhando aqui a decisão do DRJ, deve ver se você não pensou no que eu pensei aqui. Estou batendo o olho, você quer a relatora me falar. Ela apresentou aqui os números, os dados, tudo direitinho separando, explicando. Não, na DRJ. Daí é na DRJ. Daí a minha dúvida é se, diante da decisão da DRJ... Oi? A manifestação de conformidade, ela trata exclusivamente, eu vou ler um pedacinho aqui do relatório. Não, eu entendi que a manifestação de conformidade foi sobre o direito ao crédito, que o crédito é bom em abstrato, né? É isso. Então, realmente isso. Entendi. Daí, a minha dúvida é, eu estou olhando aqui a decisão da DRJ, eu não olhei o despacho decisório ainda para ver o histórico todo do processo, mas a decisão da DRJ, ela vem e fala,
o valor foi de 25 mil, reconhecido, daí atualizado de 31 mil, daí vai explicar o débito, e blá, 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 e os juros é tanto, e a multa é tanto. Então, a DRJ explicou os números e dialogou com o que o contribuinte estava falando. Daí a minha dúvida é, se diante disso que a DRJ colocou para ela, a contribuinte daí não teve condição de trazer a explicação pormenorizada de brigar com os cálculos do que ela falou de forma global ali. Eu estou em dúvida se aqui não é questão de dialeticidade do processo, que agora ela está conversando com a decisão da DRJ, entendeu? Eu entendi o seu ponto, assim, de que se você for pegar manifestação de conformidade de recurso voluntário, são diferentes as alegações, mas a minha dúvida é se o que veio no recurso voluntário não é uma depuração do geral que ela falou na manifestação de conformidade diante da decisão da DRJ, que daí é justamente o que se espera do processo, né? Assim, eu não sei direitinho o que aconteceu, né? Porque a gente parou aqui na questão da preclusão, mas me passou essa impressão na hora que eu bati o olho na decisão da DRJ. Não me pareceu o ponto, porque aqui ele justifica, né, que o crédito ele existe, ele diz que é por conta de receita financeira a alíquota zero, ele nem entrou tanto no meandro porque o crédito ele foi deferido, ele explica como a DRJ chegou àquele conta, e agora em recurso voluntário ela diz, olha, eu me equivoquei. Eu não disse isso lá na manifestação porque eu me dei conta disso agora. Não era Como é que eu tenho a decisão da DRJ? Não era dominó. Mas isso aí ela devia ter tomado conta antes, né? Não me parece. Como está o despacho? Deveria ter tomado. Se ela realmente tivesse prestado atenção, ela teria entendido que o equívoco era aquele, teria falado aquilo em manifestação de conformidade, a gente não estaria julgando provavelmente isso agora. Porque teria sido juntado aos documentos. Você sabe no momento então ela traz um argumento novo, sequer analisado pela DRJ, porque ela não falou, ela não analisou que é 2008, não é 2009. Então seria caso de preclusão mesmo, pelo menos no meu entendimento, conforme eu aqui desenvolvi. Você sabe é uma pena, talvez eu não tivesse o direito, eu não avaliei os documentos, mas também não seria o caso, porque a DRJ deveria ter analisado antes da gente. Então, seria típico caso de preclusão, realmente. O despacho decisório é esse de folhas 17? Que é só aquela carinha lá de identificador de perder-conta, fundamento de decisão. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. O crédito não é suficiente. É aqueles processos que não tem despacho decisório, mas eu acho ele aqui. Folhas 17. Cadê ela? Eu acho que pelo que eu tô vendo aqui. Não tem nada além disso aqui, né? Então, é um desses... É isso. É esse aqui mesmo, folha 17, tá complicado. Que fala, né, que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados em PERDECOMP, né, como todos esses falam. E daí traz lá um quadrinho com o código da receita, valor e tal. Então, Renata, aqui eu acho que assim, a gente estaria dando 30 passos atrás em termos de formalismo em processo administrativo fiscal. Eu acho assim, o que se espera do processo é que exista essa conversa, né, entre despacho, manifestação de conformidade, decisão da DRJ, recurso, para que chegue onde? Na famosa verdade material, que a Cíntia tem trazido aí sempre nos processos que ela julga, etc. Aqui, para mim, não é questão de preclusão, porque ele impugnou a não homologação, ele impugnou assim, eu tenho esse crédito é meu, porque ele está aqui de forma geral. Da DRJ foi lá e falou, olha, veja bem, né, o ponto não é bem esse, vem aqui os números, os valores e tal. E diante disso, ele se manifestou de novo. Eu acho que a gente estaria sendo, assim, contrário à nossa própria jurisprudência de verificar o crédito e olhar se ele é bom ou não,
A preclusão, ela é absolutamente necessária no processo. Eu sei, não sou dessas pessoas que defendem bagunça. O processo não é bagunça. O processo tem prazo, tem que ser cumprido. O processo tem preclusão, que tem que acontecer. Mas, assim, para mim, não seria uma situação dessa aqui. É muito... A gente estaria penalizando demais o contribuinte numa situação assim, na minha opinião. E pelo que eu já observei da jurisprudência do CARF a respeito de preclusão, num sentido assim, não se aplica, tá? É minha opinião, não sei o que o colegiado pensa a respeito disso. Então, ainda mais diante de um despacho decisório desse, entendeu? Porque que é argumento novo, não foi discutido, não prestou atenção, e o CARF também não se presta a dar infinitas opções ao contribuinte para que ele descubra um erro, que ele deveria ter apreciado isso anteriormente. Para mim é o contrário de infinita. É a primeira vez, porque a gente tem aqui um despacho decisório padrão, eletrônico, falando, esse crédito aqui não é suficiente. Okay. Tá, assim, não é todo mundo que tem um contador que vai conseguir depurar isso e trazer, etc. Assim, que nem quando a gente se depara com situações de que a DRJ falou que ele precisava trazer os livros. Agora ele entendeu que ele precisa provar. Okay. Aqui, agora ele entendeu qual que é o ponto. Né, assim. A Cíntia, eu gostaria de falar, deixa ela colocar um pouquinho as coisas. Desculpa, não tinha visto, Cíntia. Nem eu. Eu não estou conseguindo abrir aqui o processo eletrônico, tá rodando, mas pelo que eu entendi aqui da decisão da Renata, é que uma situação é fato novo ou argumento invocado pela DRJ que extrapole as razões que a contribuinte deveria ter defendido. E outra coisa, conforme a Renata colocou, é o que ela deveria ter defendido em manifestação de inconformidade e não o fez, né? Então, ela não pode, agora, neste momento de recurso voluntário, trazer questões de fato e de direitos que ela deveria ter observado em manifestação de inconformidade. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, não é excesso de formalismo, mas a gente também não está aqui para ficar corrigindo argumento que a contribuinte deveria ter se manifestado e não se manifestou, e só foi fazê-lo em recurso voluntário. Aí eu entendo, isso sim seria uma preclusão, não é? Porque a DRJ, ela não trouxe algo novo que já não deveria ter sido de conhecimento e argumentação da defesa. Ok, Cíntia, obrigada. A Thaís gostaria de falar também? Por favor, abra a decisão da DRJ. Porque não é isso. O que está sendo falado está olhando exclusivamente manifestação de conformidade e recurso voluntário. Não está sendo olhado porque foi decidido pela DRJ. Com todo respeito. Ok. Perfeito. Alguém vai querer pedir vista desse processo? A gente vai poder votar? Eu vou pedir licença, eu não estou conseguindo abrir aqui, realmente não tá, estou com dificuldade, estava tentando desesperadamente, não estou conseguindo. Mas eu posso te encaminhar aqui no Expresso, você olha. Espera aqui. Eu abro aqui o e-mail rapidinho, eu tenho ele fácil aqui, achado no processo. Se for trazer segurança a todos, quem não tiver acesso, eu posso encaminhar, não tem problema. Posso pedir vista também, para não gerar... Não, a questão é sua. Não atrasar. É que realmente a minha análise agora fica prejudicada porque o e-processo realmente não está entrando para mim. Você encaminhou por e-mail? Estou encaminhando, estou aqui achando aqui o processo para te encaminhar. Espera um pouquinho. A minha internet está sofrível. Pronto, está carregando. O despacho decisório é eletrônico, né? Sim. Presidente, de toda forma, assim, olhando aí, eu gostaria de eventualmente propor uma diligência, tá?
Uma diligência para? Bom, eu não sei, precisava olhar com calma também, se for o caso, para ver se não resolvi o mérito, mas não por preclusão, né? Tá, vocês gostariam então de vista de mesa? Assim te acessa o processo, a Thaís pode ser. Tá, então, processo está em vista de mesa, o item 73 da pauta. Ok. Tá aqui. Vista de mesa. Sendo assim, gente, então encerramos a nossa sessão da turno da manhã do dia 15 de dezembro de 2020. Eu peço para encerrar a gravação.